Uma pessoa morreu e outras duas ficaram gravemente feridas na explosão de uma indústria química em Taubaté. O acidente foi ontem à noite. E vamos atualizar agora essas informações ao vivo com o repórter Marcelo Espanha, que está lá na frente da IQT. Marcelo, bom dia. Qual que é a situação por aí agora? Olá, André, muito bom dia para você. Como a gente pode perceber aqui pela imagem, olha só, nenhuma movimentação aqui na porta da empresa, isso já era esperado. Até ontem à noite, a advogada da IQT disse para a imprensa que a empresa hoje ficaria fechada, até que a perícia liberasse o local totalmente e até que os técnicos da empresa considerassem o local seguro para o retorno dos 40 funcionários que trabalham aqui. Expectativa também, infelizmente, pelo enterro do funcionário que morreu aqui ontem e também pelo estado de saúde dos outros 2 funcionários que ficaram gravemente feridos. Esses funcionários eles foram levados para o hospital regional, passaram por uma cirurgia e nesse momento estão na unidade de terapia intensiva, mas o quadro de saúde deles ainda é grave. André. Obrigado, Marcelo. Bom dia para você. E ontem o repórter Marcelo Espanha foi até a fábrica da IQT para conferir como foi o momento da explosão, como foram os momentos depois da explosão. Veja a reportagem. A primeira explosão teria acontecido às 6h30 da tarde. Meia hora depois veio a segunda, que assustou os vizinhos. De repente eu ouvi aquele estrondo que parece que tinha quebrado os vidros da porta da frente, cara. A indústria química de Taubaté, que fabrica matéria-prima de medicamentos veterinários, entre outros produtos, tem cerca de 40 funcionários. Ninguém estava na linha de produção no momento do acidente. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o primeiro deslocamento de ar chamou a atenção dos brigadistas da empresa. Quando eles chegaram para saber o que havia acontecido, houve a segunda explosão. É difícil a gente explicar esse tipo de fenômeno, mas acontece, como foi o caso, Houve uma primeira explosão, a equipe brigada de incêndio da empresa foi verificar o que era, ocorreu a segunda e vitimou uma pessoa e feriram 2. De acordo com o Corpo de Bombeiros, Adelino de Carvalho morreu no momento da explosão. Outros 2 funcionários que estavam com ele e que não tiveram os nomes revelados foram levados para o hospital regional em estado grave. Os 2 passaram por uma cirurgia e estão internados na unidade de terapia intensiva. Mais de 20 homens do Corpo de Bombeiros participaram do socorro e da ação de controle da área. A perícia também esteve no local. A todo momento, parentes das vítimas chegavam em busca de informação. A gente pergunta, eles não dão notícia, sabe? Então, é meio complicado. Aos poucos, os parentes dos envolvidos no acidente foram chamados na empresa. As notícias da morte e dos ferimentos graves provocaram tristeza e desespero. 4 horas depois das explosões, os homens do Corpo de Bombeiros começaram a deixar o local, que estaria seguro. A empresa diz que vai avaliar as causas do acidente e deve ficar fechada até que a perícia libere o funcionamento da linha de produção. A empresa foi parada por completo para a gente averiguar e fazer uma perícia do que exatamente foi que aconteceu. E logo mais no Vanguarda TV primeira edição você confere outras informações sobre o acidente na IQT. Um funcionário morreu e outros 2 ficaram feridos após explosões na IQT em Taubaté. O acidente foi no início da noite de ontem. Hoje pela manhã a fábrica permaneceu fechada. Uma segunda-feira difícil para a família de Adelino João de Carvalho. Pela manhã, o irmão do operário morto na explosão esteve na fábrica. Um sentimento muito grande porque ele deu a vida todinha pela empresa, 20 e poucos anos trabalhando na empresa e teve essa morte trágica, Então a gente não tem nem muito o que falar, O acidente foi ontem à noite nesse galpão da IQT, a indústria química de Taubaté. A fábrica que produz medicamentos e resina tem cerca de 60 funcionários. 3 foram atingidos pelas explosões de um reator. A primeira ocorreu às 6h30 da tarde. Meia hora depois houve a segunda, que provocou uma morte e deixou outros 2 trabalhadores gravemente feridos. Vizinha da fábrica, André viu tudo da sacada de casa. Foi muito triste, muito fogo, o pessoal pedindo socorro, nós ligando para o bombeiro, para a polícia, estava tudo em chama. Foram 4 horas para controlar o incêndio e manter a segurança da área. Mais de 20 homens do Corpo de Bombeiros trabalharam na operação. Como o Corpo de Bombeiros chegar ao local, socorrer as vítimas, e isolar o local e manter o local resfriado, No caso nós jogamos água, para manter a temperatura ambiente, para não haver mais explosões. A todo momento, parentes das vítimas chegavam na fábrica para buscar informações.
alguns ficaram desesperados com as notícias. A linha de produção está interditada pela perícia. No fim da manhã, um representante do Ministério do Trabalho entrou na empresa para fazer uma vistoria. Vai avaliar o que aconteceu e se a fábrica tem condições de permanecer aberta. Nós analisamos as condições do equipamento, a máquina onde ocorreu o acidente, interditamos, se for o caso, e levantamos quais são as condições que levaram a esse acidente. Esse foi o segundo acidente em menos de 1 ano e meio. Em abril do ano passado, uma tubulação de produtos químicos explodiu. 2 funcionários ficaram feridos, atingidos por estilhaços. Um deles teve fratura exposta. Acidentes e problemas trabalhistas seriam constantes aqui, de acordo com o sindicato, que vai pedir na justiça o fechamento da unidade. A empresa quer uma produção, uma produtividade muito alta, sucateando o trabalho lá dentro. Por isso não tem condições. O ritmo de trabalho da empresa tem que reduzir, tem que ser menor, para ter condições de segurança na empresa. O advogado da empresa diz que a IQT tem todos os certificados de segurança e que a fábrica não deve parar. A produção seria de um medicamento de uso contínuo para cardíacos, que só é feito aqui. A produção do nitrato, do propatila, que é o princípio ativo do sustrato, ela não pode haver uma paralisação, tá? Até porque se houver um desabastecimento no mercado, nós vamos ter 300 mil cardiopatas aí que vão ficar sem fornecimento desse medicamento, né? Olá, boa tarde. Voltamos a falar aqui da porta da IQT, que fica na Vila Costa, em Taubaté. Como a gente pode acompanhar, nenhuma movimentação por aqui, porque a empresa está fechada. Essa vistoria do Ministério do Trabalho que nós mostramos na reportagem, ela foi feita só de forma parcial. O secretário do Ministério do Trabalho, o auditor do Ministério do Trabalho, conseguiu apenas os documentos da empresa. A parte onde houve o acidente, ela continua interditada. Agora há pouco o carro da Polícia Civil saiu daqui e não permitiu que essa vistoria fosse feita. Ela vai acontecer amanhã, à 1h30 da tarde. A empresa pretendia abrir as portas amanhã na parte administrativa e na quarta-feira já retomar a linha de produção. Mas isso não poderá ser feito, lembrando que a unidade continua interditada. Vale dizer também que, como houve uma morte, tudo isso também é investigado pela Polícia Civil. E um laudo da perícia que acabou de sair daqui deve ficar pronto em 30 dias. A empresa também fará uma sindicância interna que deverá ter um resultado também em 30 dias. O corpo do operário que morreu aqui ontem, o Adelino, acabou de ser liberado agora no meio da manhã, está sendo velado e o enterro deve acontecer ainda hoje à tarde. Sobre os 2 funcionários, eles continuam internados em estado grave no hospital regional, passaram por uma cirurgia, eles foram atingidos e têm lesões na região do abdômen e queimaduras em pelo menos 30% do corpo. De acordo com o último boletim médico divulgado, o estado de saúde deles é muito grave, eles correm sim risco de morte, mas será necessário esperar pelo menos 24 horas para saber como vai ficar o quadro de saúde deles. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Marcelo. Foi enterrado hoje à tarde o corpo de um funcionário da IQT de Taubaté que morreu após uma explosão na empresa. Outros 2 trabalhadores permanecem internados em estado grave. O acidente foi ontem à noite nesse galpão da IQT, a indústria química de Taubaté que produz medicamentos e resina. A primeira explosão ocorreu às 6h30. Meia hora depois houve a segunda, que atingiu 3 trabalhadores. Hoje pela manhã a fábrica não funcionou. Um representante do Ministério do Trabalho esteve na empresa para fazer uma vistoria, mas como a área do reator havia sido isolada pela perícia, isso não foi possível. Esse foi o segundo acidente na IQT em menos de 1 ano e meio. Em abril do ano passado, uma tubulação de produtos químicos explodiu e feriu 2 funcionários. A IQT informou que tem todos os certificados de segurança. A vistoria do Ministério do Trabalho deve ser feita amanhã. Os 2 funcionários feridos estão internados no hospital regional. Eles sofreram lesões na região abdominal e têm queimaduras em pelo menos 30% do corpo. Os 2 funcionários da IQT, Indústria Química de Taubaté, que foram atingidos por uma explosão no domingo, continuam internados no hospital regional. O estado de saúde deles ainda é grave. Em vistoria nesta terça-feira, o Ministério do Trabalho interditou a máquina que provocou o acidente. O relatório final deve ser divulgado amanhã. Morreu neste fim de semana um dos trabalhadores da IQT que havia se ferido durante uma explosão na empresa. Um outro funcionário continua internado em estado grave.
O acidente foi no domingo passado, nesse galpão da IQT, a indústria química de Taubaté, que produz medicamentos e resina. Foram 2 explosões no intervalo de meia hora. A segunda atingiu 3 trabalhadores. Um deles morreu na hora. Os outros 2 sofreram lesões na região do abdômen e tiveram queimaduras em 30% do corpo. Durante a semana, o Ministério do Trabalho fez vistorias na empresa e interditou a unidade onde aconteceu o incêndio. Foi o segundo grande acidente na IQT em menos de 1 ano e meio. Em abril do ano passado, uma tubulação de produtos químicos explodiu e feriu 2 funcionários. Valdir Corrêa dos Santos ficou 1 semana internado no hospital regional, mas não suportou os ferimentos. O corpo dele foi enterrado hoje no cemitério municipal de Tremembé. Vizinhos da IQT em Taubaté estão preocupados. Eles dizem que com as explosões na fábrica, as casas apresentam rachaduras. Hoje foi enterrada mais uma vítima do último acidente. Na porta da indústria, nenhuma movimentação. Ninguém da empresa quis comentar a morte de Valdir Corrêa dos Santos. No dia 15 desse mês, explosões no reator atingiram 3 funcionários da IQT. Um deles morreu na hora. Depois de passar 1 semana internado, Valdir também não resistiu. O terceiro trabalhador continuou no hospital em estado grave. Hoje e amanhã, todos esses equipamentos vão ficar parados. A empresa foi interditada para o trabalho de 2 técnicos, um perito do Ministério do Trabalho e outro do Sindicato dos Químicos. Eles vão fazer uma análise completa dos equipamentos e também dos procedimentos da indústria. Nós achamos que a fábrica corre um risco. As empresas pensam muito em lucro, né? Nós pensamos em segurança em primeiro lugar para os trabalhadores. Preocupação dos funcionários e dos vizinhos da indústria. Eles dizem que essas rachaduras na parede foram provocadas pelo impacto das explosões. Aí pesa no bolso, né? Aposentado já viu, né? Então a gente tem que dar um jeitinho e fazer o serviço. Em 2006, a Prefeitura de Taubaté doou uma área no distrito do Una para a instalação de uma nova unidade da IQT. 1 ano depois, a empresa desistiu do projeto. Hoje, a administração diz que doaria outro terreno, desde que existisse interesse da indústria. Caso ela comprove que ela tenha capacidade financeira, que haja licenciamento ambiental, porque a Prefeitura tem a preocupação de somente transferir o problema. Nós estamos aqui praticamente morando ao lado de uma indústria que para nós cheira-se bomba relógio. O que nós queremos é que a fábrica mude daqui. Ninguém da IQT foi encontrado para falar sobre uma possível mudança da empresa para outro local. Deve terminar hoje a vistoria do Ministério do Trabalho na IQT em Taubaté. Vizinhos da indústria estão preocupados. Eles dizem que com as explosões na fábrica, as casas apresentam rachaduras. Na porta, nenhuma movimentação. A fábrica está interditada para uma perícia nas máquinas e nas normas da empresa. Nós achamos que a fábrica corre um risco, né? Preocupação dos funcionários e dos vizinhos da IQT. Mau cheiro, né? O odor que incomoda bastante. Nós estamos aqui praticamente morando ao lado de uma indústria que para nós cheira-se bomba relógio. Eles dizem ainda que essas rachaduras na parede foram provocadas pelo impacto das explosões. Quando deu a explosão, ela chegou a tremer bastante. Aí apareceu essas trincas na casa. Em 2006, a Prefeitura de Taubaté doou uma área no distrito do Una para a instalação de uma nova unidade da IQT. 1 ano depois, a empresa desistiu do projeto. Hoje, a administração diz que doaria outro terreno, desde que existisse interesse da indústria. Caso ela comprove que ela tenha capacidade financeira, que haja licenciamento ambiental, porque a Prefeitura tem a preocupação de somente transferir o problema. O que nós queremos é que a fábrica mude daqui. Nenhum responsável pela IQT foi encontrado para falar sobre uma possível mudança da empresa para um outro local.